Sim, é isso mesmo que você leu. Ninguém liga pra você, artista. Ou melhor, né, ninguém liga pra nós, artistas, porque eu também sou. Eu sei que isso parece meio dramático, mas eu vou explicar mais ou menos o porquê que eu acho que ninguém liga pra gente. Mas assim, não é que ninguém liga pra gente, né? Eu fiz isso mais pra chamar atenção. Eu imagino que, assim como eu, você tá cansado de saber de IA e ver IA em todo lugar. No Instagram, no Twitter, no YouTube, trend de IA pra todo lugar. Eu sei, eu também tô, mas eu acho que eu precisava vir aqui conversar um pouco sobre isso. Bom, esse vídeo é mais para os artistas, a comunidade de artistas, porque eu queria conversar diretamente com eles, né? Mas se você não for artista, tudo bem, fica aí também. Vai que ouvindo a minha opinião de uma ilustradora, você também possa mudar de ideia ou deixar aí sua opinião aí embaixo de toda essa situação de IA versus artistas e etc. Bom, eu não queria que esse vídeo fosse repetitivo e falar do porquê que usar IA é problemático no meio artístico, porque eu acho que isso não resolve mais nada. Desde que a IA começou a ficar mais famosa e começou a evoluir na geração de imagens, eu, como ilustradora, fiquei muito nervosa e com muito medo do que podia acontecer daqui pra frente. E realmente parece que as coisas foram piorando. E agora com essa trend do Estúdio Ghibli aí, parece que serviu pra a gente ver realmente pra onde as coisas estão indo, sabe? E é muito importante parar pra pensar, nós como artistas, o que a gente vai fazer. E eu acho que reclamar com as pessoas que participam de trend não adianta mais, assim, não tem o que fazer. Bom, tem opiniões que eu mais escuto quando o assunto é IA versus artistas, entre muitas aspas, de pessoas que são a favor dessa ferramenta. A primeira é que os artistas não aceitam a evolução da arte, né? Que no caso a IA seria uma evolução da arte. E comparam a IA de geração de imagem e artistas, né? Com, tipo, a criação da lanterna, da lâmpada contra a vela, sabe? As velas. Ou a pintura versus a fotografia. E pra mim, essa comparação não faz o menor sentido. Não faz sentido você comparar o ChatGPT, GTP, sei lá, com geração de imagem em desenho e comparar com lâmpada e vela. Meu chapa, o que isso tem a ver? São coisas completamente diferentes. Você pode considerar, assim, a invenção da lâmpada como uma evolução. Beleza, mas são aspectos completamente diferentes. E outra, ainda se usa vela hoje em dia, sabe? O mercado se reinventa. Mas enfim, não é de velas e nem lanternas, lâmpadas que eu tô falando, não é isso. Falando um pouco sobre pintura e fotografia, por exemplo, a gente pode considerar que a fotografia é uma evolução tecnológica, né? As pessoas pintavam, faziam quadros pintados não apenas pela arte, e sim para retratar momentos históricos e enfim. Porque não existia, justamente porque não existia câmera para tirar foto. Mas a fotografia também é considerada arte, porque tem toda uma técnica, tem mensagem, etc, etc. Mas eu não vou entrar no quesito do que é arte, o que não é. A partir do momento que a fotografia surgiu como arte, ela não substituiu 100% a pintura. Quem quiser pintar, tanto para registrar um momento, tanto para expressar uma ideia, quem quer pintar um quadro para poder expressar uma ideia, também é considerado arte, até porque um fotógrafo ele não rouba nada do que o pintor fez. Então, comparar uma empresa, uma ferramenta e dizer que ela é a evolução de um artista, pra mim não faz sentido, porque eu não considero as imagens que as IA geram como arte. Particularmente, na minha opinião, não considero. Bom, é por isso que eu acho que comparar lanterna e vela e pintura e fotografia e falar que a IA é uma evolução da arte não faz sentido. Essas comparações não fazem sentido. Bom, se você acha que escrever um prompt de uma ideia
de um astronauta flutuando no espaço, segurando uma laranja com borboletas ao redor dele, e aí a IA vai lá e gera essa imagem. Se você considera isso uma obra de arte, beleza, é sua opinião. Eu não acho, e também não acho que a IA é uma ferramenta de evolução de arte mesmo, sabe? Até porque quando a arte digital surgiu, né, ela começou, ela não substituiu a arte tradicional. Óbvio que as coisas vão mudando, nichos vão se formando. Para certas coisas, o meio digital é melhor, como Photoshop, que são ferramentas completamente diferentes, sabe? Não acho que essas comparações fazem sentido. Outra opinião que eu escuto muito falar, e eu acho ela meio delicada também de conversar, é sobre acessibilidade, né? A IA, né, a maior parte das ferramentas IA são gratuitas. E algumas coisas ali são pagas e eu acho que é um valor baixo, que eu não sei ao certo, porque eu não fui atrás de saber disso. A arte é cara, e pra quem não tem dinheiro pra fazer a arte pra pessoa, vai lá na IA, que é de graça ou cobra muito menos, e faz o seu desenho. E é por isso que eu acho delicado, porque em relação à acessibilidade, isso é verdade. É de graça pra uma pessoa ir lá na IA e pedir pra IA criar, né, a imagem dela e da família dela no traço do Estúdio Ghibli. E eu entendo, isso é acessível. Afinal, desenhos são caros. Eu vendo desenho e eu posso dizer, são caros. Eu converso com outros artistas que cobram o valor que eles acham que a arte deles valem, e é caro mesmo. Isso já também surgiu em outros debates de arte, quando artistas fazem suas tabelinhas de preço e as pessoas acham um absurdo, porque acham caro uma arte e não daria aquele valor naquele desenho. E tudo bem, eu entendo isso. Mas aí você se pergunta, mas Sarinha, se você acha que é mais acessível as pessoas pedirem pra IA gerar a imagem do que comprar com o artista mesmo porque é mais caro, qual o problema? Qual o problema das pessoas participarem de uma trend inocente? Bom, pra mim, o grande problema, no caso, é a ferramenta e é como isso é feito. Lembrando que a gente tá falando de IA generativa, né? Inteligências artificiais que geram conteúdo. É inegável que a inteligência Ponto que parou. É inegável que a inteligência artificial é uma evolução tecnológica. E não só a IA generalizando, né? Porque tem vários tipos de IA, né? Para várias plataformas diferentes. E o que mais afeta os artistas é a IA generativa de imagens. A tendência é crescer mais. A tendência é participar de... Meu Deus, meu gato pulou aqui em cima de mim. Calma aí, cara. Hoje, a IA, não hoje, já há muito tempo, a IA já tá inclusa em muitas coisas, em muitos programas. E ela traz, sim, benefícios para muitas vertentes de tudo, de trabalho, de conteúdo, etc. O problema não é participar da trend, não é pegar a fotinha sua com sua namorada, com seu namorado e jogar lá na IA e ter ali a sua imagem fofa no estilo anime, etc, etc. O problema é a ferramenta. É aí que muitos artistas estão batendo panela e gritando, e xingando, esperneando. Isso incluindo eu, tá? Porque eu já xinguei muita gente por causa disso. As pessoas, elas não ligam se a IA tá roubando traço de artistas. As pessoas não se importam. Já que as pessoas, elas não ligam tanto se a IA rouba o traço dos artistas, porque isso é um problema que afeta diretamente a bolha dos artistas, como essa ferramenta é perigosa. A ferramenta de geração de imagens é extremamente nociva, porque ela não tem... Ninguém tem controle sobre essas ferramentas, sabe? Pessoas que usam essa ferramenta generativa para fazer imagens horríveis de pessoas que estão aí na internet, que tem o seu rosto aí na internet, imagens que as pessoas pegam o rosto de outras pessoas e colocam em posições sexuais, enfim, isso é bizarro. E isso é extremamente assustador e não tem nenhuma regulamentação para isso, cara. Desde que surgiu a Deepfake, por exemplo, agora essa ferramenta de geração de imagens e vídeos facilitou essa prática, assim, de um jeito absurdo. É assustador, mano, completamente assustador. Tá, mas e aí? Se ninguém liga pra artista, ninguém liga se a IA tá roubando traços dos artistas. Até porque eu acho que tem dois tipos de pessoas que usam IA hoje na internet.
pessoas inocentes que vão lá só pra participar da trend, porque tá todo mundo fazendo, e é porque elas querem uma artezinha lá, né, arte entre muitas aspas, do estúdio Ghibli, porque tá todo mundo fazendo e por que ela não pode fazer. Essas pessoas, a maioria nem sabe como funciona, e se sabe como funciona, tipo, que a IA rouba a arte das pessoas, elas não vão se importar, sabe? Provavelmente, eu acho que é isso, o perigo é exatamente esse. As pessoas usarem essa IA pra fazer trend, enquanto outras pessoas estão usando pra fazer o mal, sabe? Gerar imagem de gente, de pessoas aí na internet. Quanto mais trendzinha inocente de IA se espalha por aí, menos essas pessoas sabem dos perigos, porque provavelmente acham que isso não acontece, sabe? E agora, o que a gente pode fazer como artista? Gritar, xingar, brigar, não adianta. Inclusive, já vi algumas pessoas falando que o jeito como nós, artistas, estamos chegando nas pessoas pra poder conversar sobre isso, conversar não, né? Vamos ser sinceros. Acaba que pode manchar mesmo a comunidade artística e você não pode simplesmente chegar numa pessoa leiga que tá participando porque quer, sabe? E xingar ela, falar, nossa, olha o que você tá fazendo. Você tá desrespeitando a comunidade artística, não sei o que, não sei o que lá. Isso não funciona. Eu acho que a gente, como artista, deve conscientizar de uma forma respeitosa, pelo amor de Deus, os perigos. Falar assim que aí arroba nosso traço, pessoas que são vítimas, que têm suas fotos modificadas por ferramentas de IA e são expostas na internet. Mas artista, pelo amor de Deus, chegue nas pessoas inocentes, leigas, que não entendem sobre isso, com respeito, porque senão ninguém vai mais ligar pra gente de fato. Tipo assim, vão querer que a gente se e também não bater boca com pessoas que fazem isso de propósito, porque claramente tem pessoas que usam IA e que fazem imagens assim, que vão bater boca com o artista simplesmente porque querem, assim, saber pra quem dá atenção, sabe? Isso é muito importante. Possíveis soluções, eu acho que seria que pelo menos que as plataformas e as empresas pedissem permissão pra pegarem esse conteúdo e transformar isso em dados pra treinar as IAs dessas pessoas. Imagina no mundo ideal onde uma empresa de IA, enfim, contrate um artista com um estilo específico e esse artista permite que a empresa treine a IA pra ter o traço dele, esse traço específico. Mas isso não acontece, porque a gente sabe que de onde essas empresas, de onde a IA pega esses dados, não é pedido permissão, não tem consentimento, nem nada. Um exemplo muito louco que eu já vi foi no Twitter, onde eu achei uma conta que tinha desenhos e tinha números absurdos de like, que não demorou muito para as pessoas descobrirem que era IA. Por coincidência, eu achei o artista original que desenha aquele traço. Então é muito louco, mano. Imagina você ter todo o trabalho de desenhar, enfim, de trabalhar com isso, de ter técnica, para uma pessoa pegar o seu trabalho, todo o seu trabalho, treinar uma IA e por dia gerar não sei quantas imagens e postar por dia, todos os dias, um desenho, entre muitas aspas, lindo e ganhar milhares de likes no Twitter e às vezes até ganhar dinheiro com isso, de outras formas, entendeu? Então isso é bizarro, E mesmo assim, tem gente que não se importa com isso. A IA hoje ela tá em todo local, então a gente precisa parar, pensar, ser mais sensato e saber aonde reclamar, o que pedir, porque daqui pra frente essa ferramenta só vai evoluir cada vez mais. Eu mesma usei uma inteligência artificial para poder melhorar meu áudio, porque meu áudio é uma merda. E eu usei uma ferramenta da Adobe, inclusive, que ajuda nessa questão de áudio. Assim, não adianta eu, como artista, vir aqui e falar, gente, não usem IA pra nada, que não sei o quê, e ser hipócrita e vir aqui e usar uma IA que melhora meu áudio. Porque o que eu estou pedindo, o que eu tenho que parar pra pensar como artista é pedir, é conscientizar sobre a IA generativa. E sabe, não proibir a IA de existir, porque isso não vai acontecer, entendeu? A gente tem que parar pra pensar e isso não vai acontecer. Bom, eu queria dizer pra vocês, pra gente,
Pra gente não desistir da arte, tá? Eu vou deixar 2 vídeos aí, linkados talvez, 2 vídeos muito bons que eu assisti sobre isso, que fizeram minha mente dar uma acalmada, me fizeram pensar. E tipo assim, de verdade, a gente precisa se adaptar às novas coisas, sabe? A gente precisa entender que a IA não vai parar, que ela só tem a evoluir e se espalhar em muitas outras plataformas, entre uma porrada de coisa. O futuro é muito incerto, mas a gente tem que viver no agora e se adaptar. Embora a IA esteja aí sempre evoluindo, eu acho que a arte não vai deixar de ser arte e que nós artistas, nós vamos ter sim o nosso lugarzinho. Não vamos desistir de conscientizar as pessoas sobre isso, tá? Conscientizar as pessoas que não sabem e não bater boca com o trollzinho da internet, sabe? Dar atenção realmente pra quem tem que dar atenção, entendeu? Então cuidado aí. No final das contas, a arte ainda vai ser arte e eu acho que nada vai substituir um artista de verdade. Eu queria falar que eu de verdade não queria que esse fosse o primeiro vídeo do canal. Na verdade, eu tenho umas ideias super legais aí. Eu queria muito falar sobre o Krita, que é o programa que eu mais uso pra ilustrar. Eu queria falar sobre evolução de arte. Eu queria falar sobre comissão. Eu queria falar sobre muita coisa. Mas eu achei interessante desabafar com vocês sobre isso e começar o canal com isso, porque eu queria muito compartilhar minhas ideias e conversar diretamente com os artistas, sabe? Agradeço muito se você assistiu até aqui. É a minha primeira vez fazendo isso, então dá até meio vergonha de falar. Mas eu espero trazer conteúdos legais pra cá. Por favor, deixem aí embaixo a opinião de vocês. E é isso, por favor, se cuidem e tchau.